Olá, seja bem-vindo. Eu sou o James Moraes e hoje eu trago para você um conteúdo excelente para quem está começando a escrever poemas ou para quem já escreve e quer aperfeiçoar a escrita. Siga comigo que eu vou te ajudar a dominar esses recursos que permite com que possa escrever um poema, escrever uma prosa, ou seja, a escrita poética, ter um domínio da escrita poética. Certo? Mas antes, se você gostar desse vídeo, desse conteúdo, se inscreva no meu canal, dá um joinha, ou se não, se você tem sugestões ou dúvidas, algum ponto que você teve dificuldade nesse vídeo, deixe nos comentários que eu vou te responder e vou buscar trabalhar isso também nos próximos conteúdos. Bom, muitas pessoas têm dificuldade de escrever no papel, de se expressar no papel. Estou com tudo na cabeça, James, estou com os conteúdos, estou com o assunto que eu quero falar, mas na hora que eu sento para escrever, não vem. É uma questão de uma sequência de etapas que te permite chegar ao ponto de escrever. Precisamos clarificar alguns pontos antes de já ir para o papel, escrevendo, e já vou colocar aqui o poema. Bom, então, as palavras, elas são uma forma de comunicar, uma forma de se expressar. Através das palavras, você vai poder mostrar para o mundo, para os outros e para você mesmo, uma forma de externalizar para que você veja e até compreenda melhor. E também essa necessidade de expressão num poema é o que vai dar origem ao seu poema materializado, não só na mente. Então é interessante a gente trabalhar essa questão das palavras, por quê? Porque ela vai ser a forma como você vai expressar isso. E para construir a sua linha de expressão através das palavras, vamos ter algumas etapas que vai fazer com que você traga significado através delas. Lembro-me que no início da minha escrita poética, há 8 anos atrás, era uma das dificuldades que eu tinha. E como eu sanei essas dificuldades, foi justamente aplicando essas etapas, essas sequências. Porque antes eu já sentava para escrever. Vou fazer um poema sobre um momento interessante que eu vivi com meu pai. Mas só tinha isso. Mas eu sentava para escrever e não conseguia expressar. Porque antes eu não tinha feito algumas etapas que me permitisse clarificar, me desse clareza daquilo que eu queria escrever, de como eu queria escrever. Palavra, né? É uma maneira de se comunicar e de se expressar. Com quem? Com o mundo, ou seja, com os outros e com nós mesmos. Porque muitos de meus alunos, eles não tinham a intenção de escrever para publicar um livro, para ter que necessariamente mostrar para alguém, mas encontraram na escrita poética uma maneira de estar próximos deles mesmos naquele dia, de sentar, de refletir, de ver dentro deles mesmos e extrair algo daquele dia, daquela semana, ou de algum momento, ou de algum sentimento, ou ideia que ela estava refletindo. E isso permitia com que elas tivessem mais clareza disso, pudesse ter guardado com elas algo que indicasse uma memória, uma lembrança de algo que ela viveu, de uma experiência que ela teve. Então, necessariamente, você não precisa compartilhar isso que você escreveu, suas palavras, com os outros, com o mundo. Você pode ter só para você. Tem muitas coisas que eu escrevo, fica só comigo, nos meus materiais privados. Então, é importante que você tenha isso resolvido dentro de você. Já vieram alunos para mim, estou escrevendo poemas, mas eu não quero publicar, eu quero só ter para mim mesmo. Não tem problema nenhum isso. A palavra é uma maneira de se comunicar, de se expressar com o mundo, com os outros e com você mesmo. Bom, eu comecei a escrever há 8 anos atrás e depois de um tempo eu comecei a ensinar pessoas a como se expressar através de um poema, de uma poesia. Bom, e os alunos que tive nessa oficina tinham idades variadas, desde mais jovens, de 17 anos, até 75 anos. Tive um aluno de 75 anos. Que inclusive é um exemplo que eu trago, porque era
um senhorzinho de 75 anos, e ele nunca tinha escrito. Ele começou a escrever nessa oficina. E ele encontrou no poema uma maneira dele trabalhar o tempo que ele tinha. Ele era aposentado, só que ele era um aposentado muito ativo, praticava esportes, fazia dança, isso trabalhando com outros idosos, outras pessoas da terceira idade também. Teatro, enfim, uma série de atividades que ele fazia. Ele também encontrou no poema uma maneira dele expressar isso, de utilizar o tempo dele que ele tinha, de refletir as vivências e experiências que ele teve na vida. E no início da oficina, em uma atividade prática, eu percebi que ele estava com muita dificuldade em escrever. Ele conseguia falar, conseguia pontuar tudo o que ele queria colocar ali, o sentimento que ele queria expressar no poema, mas ele tinha dificuldade de colocar na palavra, ficava em branco o material dele. E fizemos algumas atividades que é essa sequência, e assim, foi incrível, porque depois disso ele começou a escrever poemas fantásticos. E ele ele direto me manda no WhatsApp um poema pronto, ele declama, manda escrito, e de vários assuntos das coisas que ele já viveu na vida, que ele quer passar os aprendizados que ele teve em forma de poema para os netos, para que eles possam ver depois, uma forma de uma lembrança, utilizar o tempo dele para escrever. Então, através dessa sequência, ele começou a escrever, conseguiu expressar, passar para o papel. Inclusive, ele teve até 2 poemas publicados em um livro de coletânea, uma antologia, em uma coletânea de poemas de escritores do Distrito Federal. E ele me deu um exemplar muito feliz, porque ele conseguiu isso em menos de um ano. Ou seja, ele não sabia escrever, não conseguia escrever. Em menos de um ano ele já tinha 2 poemas dele selecionados em um livro, em uma coletânea de poemas do Distrito Federal. Então, para ver como apenas estruturando uma sequência consegue-se fazer esse processo de escrever possível, mesmo que não tenha escrito antes nenhum poema, igual era o caso desse senhor. Então, o que nessas etapas a gente vai trazer para que seja possível escrever um poema? É o que? Nós vamos trazer à luz referências. É muito importante dizer isso, por quê? Porque as referências vai ser a sua base. Você só vai falar ou escrever algo que você tem como referência. Lembro-me de um episódio do Chaves, em que era uma aula de desenho artístico, e na hora de mostrar o desenho dele, ele falou um nome meio estranho, algo como Xolofon, algo assim. E aí ninguém sabia o que era esse desenho, porque ninguém tinha referência do que era uma Xolofômpila, porque isso não existia. Ele fez ali, inventou na hora, e quando ele mostrou era algo que ninguém sabe o que é. Ou seja, porque não existe, não tem uma referência. Então, dentro de você existe referência de muitas coisas, e é delas que você vai falar. Você precisa ter como base as suas referências para escrever. E quais referências são essas? Experiências de vida, reflexões, pensamentos, sentimentos que você viveu. Ou seja, você vai falar daquilo que você tem dentro de você. A alma de um poema é a vivência do poeta. Você